Bem-vindo a mais um vídeo de SCP. Pessoal, no vídeo anterior chegamos ao SCP-140, e hoje continuaremos a saga. Se você gosta desse estilo de vídeo, temos uma playlist completinha, vai lá depois desse vídeo. Aposto que vai gostar. E agora vamos às três principais classes, que são seguro. Os SCPs dessa classe são representados pelo esse ícone verde. Eles são fáceis de ser contidos, não quer dizer que não apresentem ameaça. Só que eles têm mais liberdade que os outros. Não se engane com eles. Tem uns inofensivos e outros perigosos. Mas como são seguros, precisa de algo ou alguém que possa ativar ou usar. Raramente machucam se deixados sozinhos. Euclídeo. Esse é representado por um ícone laranja. Esses são os SCP que podem ser difíceis ou fáceis de ser contidos. Tipo a classe do meio. Normalmente os novos SCPs descobertos iniciam com essa classe e a maioria são dessa classe. E por isso vão aparecer a maioria nos vídeos. É certeza que verá eles aqui. Kiter. Represento por um ícone vermelho. Esse aqui são os SCPs difíceis ou quase impossíveis de conter. Eles são estáveis e representam perigo à humanidade. Esse sim, se vir é melhor correr ou se proteger. São estáveis, fogem facilmente e apresentam perigo. Existem outras classes como Talmiel, Apuleon, neutralizado. Eles têm chance de aparecer no canal. Como no vídeo anterior que apareceu a classe Apache, eu sempre explicarei, ou no início ou no momento que aparecer. Eu gosto de deixar surpresas, por isso venha comigo descobrir se hoje vai ter alguma dessas. Vem comigo. SCP-141. Codex Damnatio, classe do objeto, seguro. Imagine um livro antigo, com capa de couro gasta, vindo direto da época dos romanos. Um objeto pequeno, que você pode carregar com uma mão, mas que carrega dentro de si o poder de moldar julgamentos, mudar memórias e até fabricar crimes. Esse é o SCP-141, também conhecido como Codex Damnatio. Por fora, ele parece um tomo comum e envelhecido. Mas por dentro, as páginas de papiro nunca se desgastam. Elas são nítidas, resistentes a qualquer dano, e absolutamente impossíveis de arrancar. E mais, apesar de ter apenas 150 páginas, ele contém milhares de casos criminais, registrados com precisão absurda. A primeira metade do livro está cheia de julgamentos históricos, desde os tempos da Roma Antiga até eventos mais recentes, alguns inclusive censurados pela Fundação. Cada caso vem com depoimentos, provas, descrições físicas. Tudo com detalhes quase impossíveis de obter. Mas o mais assustador não é isso. A segunda metade do livro está vazia. E aqui mora o perigo. Qualquer pessoa que escreva ali, usando tinta preta e latim antigo, pode fabricar um julgamento do zero. Basta descrever a vítima, os suspeitos, as provas, os testemunhos. E o SCP-141 transforma isso em uma verdade no mundo real. Memórias falsas são implantadas em testemunhas. Provas materiais aparecem do nada. Armas do crime, impressões digitais, até documentos. Tudo surge nos lugares certos, pronto para incriminar alguém. Em alguns casos, até o próprio culpado começa a lembrar do crime como se realmente tivesse cometido. É como se o livro manipulasse a própria realidade. Mas, na verdade, ele manipula as percepções. E isso é ainda mais perigoso. Com cuidado suficiente, SCP-141 pode criar um crime perfeito. Mesmo que a pessoa seja inocente, a justiça, a polícia, os jurados, todos vão acreditar que ela é culpada. E uma vez que isso acontece, não há muito a se fazer. A reputação se destrói, a condenação acontece. E o livro segue intacto, esperando o próximo julgamento inventado. Por isso, SCP-141 é mantido sob extrema contenção. Nas mãos erradas, ele não é só um livro, é uma arma judicial capaz de arruinar vidas com apenas algumas palavras escritas. SCP-142. Black Belt, classe do objeto, seguro. Você gosta de aposta? Então esse é para você. Imagine uma velha máquina caça-níquel dos anos 1940, com um brilho de nostalgia e ferrugem. Um modelo clássico chamado Black Belt, fabricado pela empresa Mil. Mas essa aqui tem algo diferente. Algo errado. Essa é a SCP-142, uma máquina capaz de transformar qualquer objeto, absolutamente qualquer coisa, em uma aposta. E, talvez, em várias cópias dele. Ou em ruína total. Por fora, ela parece comum, exceto por um detalhe: a entrada de moedas foi modificada.
Em vez de aceitar apenas moedas antigas, ela aceita qualquer objeto que caiba em um tubo de 5 cm de comprimento por 2,45 cm de diâmetro. Um anel, um botão, um pedaço de osso. Não importa, se couber, pode apostar, funciona como qualquer caça-níquel. Você puxa a alavanca, as roletas giram. E se perder, o objeto desaparece para sempre. Mas se ganhar, a recompensa é absurda. Entre 2 e 200 cópias idênticas do objeto aparecem na bandeja de saída. De uma simples caneta, você pode sair com um exército de 1000 canetas em poucos minutos. Só que aí vem o problema. SCP-142 não dá sorte de graça. Ela cobra em 3 estágios, e cada um deles leva a algo muito mais profundo que perda material. O primeiro estágio começa assim que a pessoa toca na alavanca, direto ou indiretamente. A vítima sente vertigem e perde completamente a noção do tempo. Minutos viram segundos. Horas, nada. Se continuar jogando por mais de meia hora, entra no segundo estágio. Agora a coisa piora. A pessoa sente uma compulsão crescente de apostar mais e mais dos itens que ganhou. Ela acredita que está jogando melhor, mudando estratégias. Mas as chances de vitória diminuem discretamente. É um ciclo vicioso. Quanto mais joga, mais precisa jogar. E então chega o terceiro estágio, o mais cruel de todos. Quando todos os objetos acabam, a compulsão se transforma em aversão profunda. A pessoa se recusa a colocar qualquer coisa em qualquer lugar. Parece simples, mas pense, ela não passa mais por portas. Não guarda objetos. Não come. Não toma banho. Não faz sexo. Qualquer coisa que envolva colocar algo em algo se torna aterrorizante. O resultado? Mais da metade morre de fome se não forem forçados a se alimentar. E o pior, se a pessoa for separada da máquina durante o segundo estágio, vai direto para esse terceiro estágio. E aí, não há volta. O dano é permanente. Esses indivíduos precisam ser rescindidos. SCP-142 foi descoberta numa concessionária abandonada em Ohio. O antigo dono morreu sozinho, cercado por centenas de cópias de objetos. Mas sem coragem de comer sequer um grão de arroz. Foi desmontada uma vez, e seus componentes são comuns, exceto por 2. A alavanca, feita de uma liga metálica desconhecida. E uma câmara de estanho, frágil, que parece onde os objetos são absorvidos e multiplicados. Mas ninguém sabe como. E ninguém quer arriscar descobrir, porque SCP-142 não é uma simples máquina de jogo. É uma armadilha brilhante, que te dá o mundo, antes de te ensinar a nunca mais querer tocá-lo. SCP-143. Sakura. Arvoredo da madeira lâmina, classe do objeto. Euclídeo, escondido em um campo silencioso. SCP-143 parece, à primeira vista, um simples jardim de beleza serena. Um bosque de 300 cerejeiras floridas, idênticas às famosas sakuras japonesas. Mas o que cresce aqui não é natural. Essas árvores não dão frutos, não produzem sementes. A única forma de espalhá-las é por meio de uma técnica precisa e ritualística, passada de geração em geração. Cada nova muda deve ser cortada diretamente da raiz da planta-mãe, e cada raiz é mais valiosa do que qualquer arma moderna. As pétalas dessas flores são como vidro rosado, levemente translúcidas, e tão afiadas que podem cortar carne com um simples toque errado. Como se fosse a bancai do Bacula. Uma brisa suave neste campo pode se tornar uma lâmina dançando no ar. A madeira cinza clara, suave ao toque, mas com uma densidade absurda. Mais dura que titânio. Mais leve que alumínio. Suporta até 1800 graus Celsius sem perder a forma. E mesmo com toda essa rigidez, ainda é flexível como qualquer madeira comum. Imagine uma folha de papel que corta aço. Imagine uma flor que pode matar. Esse material, pétalas e tronco, é cobiçado por militares, engenheiros e ferreiros modernos. Com ele, é possível forjar armaduras quase indestrutíveis, espadas perfeitas, blindagens capazes de resistir ao fogo de tanques. Mas há um preço. As árvores crescem devagar, muito devagar. As pétalas caem 2 vezes por ano, e cada uma é tratada como uma joia. E para moldar o material, são necessárias temperaturas extremas. Mais de 1500 graus Celsius ou ele simplesmente não cede. O mistério não para por aí. As árvores originais não estão mais sob domínio da Fundação.
estão escondidas, desde 1905, na cidade de Nara, no Japão, sob os cuidados de uma antiga família de ferreiros que afirma descender do lendário forjador Amakuni, criador da primeira katana. Eles chamam essas árvores de Jinki no Kodashi, o arvoredo de madeira lâmina, e alegam que suas espadas cortam mais do que aço, cortam a alma. O governo japonês nega tudo, mas não permite que nenhum item feito dessas árvores saia do país. Um segredo guardado com flores. Uma arma escondida em beleza. SCP-143 não é um simples bosque. É um arsenal natural, onde cada pétala vale mais que uma bala, e cada corte pode ser o último. SCP-144. A corda tibetana, classe do objeto. Seguro. No alto de uma montanha esquecida no Tibete, existe um mosteiro isolado pelo tempo, pelo gelo e pelo silêncio. É lá que repousa SCP-144, uma simples corda de cânhamo, com apenas 1,2 centímetros de espessura. Mas essa corda, ela não termina no teto, ela sobe. Preso a um aro de jade no chão de pedra, no que os pesquisadores chamam de campo base, SCP-144 se estende verticalmente até o céu, sem fim visível. Ela atravessa nuvens, atravessa a estratosfera e continua. Seu destino é um ponto chamado o Pico. Um corpo celeste misterioso, que orbita a Terra em órbita geoestacionária. A 39 km de altura. Sim, você ouviu certo. Uma corda feita de cânhamo se estende da Terra até o espaço, e, de alguma forma, não se rompe. Os monges do templo não têm dúvidas. A corda leva a iluminação, várias vezes por ano. Um deles escala a corda, sem cordas de segurança. Sem equipamento, apenas fé. Alguns voltam, transformados. Silenciosos, com os olhos vidrados em algo que não pertence a este mundo. Outros nunca retornam. E os monges dizem que, um dia, todos voltarão, quando estiverem prontos. Testes de carbono datam a corda com mais de 1400 anos. Ela teria sido criada por uma religião mais antiga que o próprio budismo tibetano. Naquela época, a corda era ainda maior. Segundo os registros, foi o imperador Halpakan, no século IX, que adicionou o anel de jade, para impedir que os ventos do vale a quebrassem. Mas algo está mudando. A corda está crescendo. Ela sobe a uma taxa de 1,8 metros por ano, e está acelerando. Os monges não sabem o que fazer quando ela se esgotar. Alguns querem emendar, outros dizem que uma corda nova não teria alma. E quanto ao pico do chão, telescópios conseguem ver o ponto onde a corda termina. Uma rocha suspensa, parecida com um asteroide. Mas há um problema. Ninguém jamais viu o outro lado. Satélites não conseguem fotografá-lo. Todas as imagens da parte oculta do pico saem borradas, desfocadas. Como se algo lá recusasse ser visto. SCP-144 é mais do que uma anomalia. É uma ponte entre o mundo físico e algo maior, algo acima do céu, além da lógica. Talvez um dia, alguém escale até o topo e nos conte o que viu no lado negro do pico. Talvez. Ou talvez. Volte vazio. SCP-145. O telefone que nunca para de tocar. Classe do objeto. Euclídeo. Esse é muito assustador. Veja só. Imagine um telefone antigo, sem fio, modelo comum, Alcatel, ano 2002. Mas esse telefone tem um problema. Ele nunca para de tocar. SCP-145 é um telefone sem fio, descoberto sem energia, sem bateria, sem conexão, e ainda assim, ele toca, de hora em hora, dia após dia, mesmo sem estar carregando, mesmo com a base danificada, mesmo dentro de uma gaiola de Faraday, mesmo sem estar conectado ao mundo. O telefone está selado com resina em todas as entradas. Impossível desmontá-lo. Impossível rastrear qualquer chamada. E quando alguém atende, uma voz feminina surge do outro lado da linha. Ela está em pânico, chorando, suplicando, e descreve tortura. Gritos ecoam ao fundo, lamentos, ossos quebrando, sons molhados, perfurações, farpas, fios elétricos sendo ligados. Ela implora. Dizem algo como: eles estão me cortando. Tem alguém morrendo aqui. Por favor, me tira daqui. E a cada ligação, a voz muda, mas o horror permanece. Pesquisas de áudio revelaram muitas vozes diferentes nas chamadas. As vítimas estão sendo eletrocutadas, queimadas, mutiladas. Dados expurgados. E o mais sinistro, elas sabem que estão sendo ouvidas. Elas interagem. Elas respondem perguntas. Essas vozes são reais. Ou, pelo menos, acreditam que são. Mas nunca
Nunca. Nem mesmo em sonho atenda esse telefone sozinho, porque se você atender sem supervisão, você desaparece, sem rastros, sem som, sem movimento. Um frame de vídeo mostra você, no próximo, você sumiu, apenas o telefone caído no chão, intacto. Tocando de novo, e nas ligações seguintes, sua voz pode ser ouvida entre as vítimas, gritando, implorando, como as outras. SCP-145 não é um telefone, é uma janela. Um canal entra aqui. E algo além, um inferno sintonizado em uma única frequência, um número que nunca foi discado, mas que alguém sempre atende. SCP-146. Cabeça do arrependimento, classe do objeto. Euclídeo, à primeira vista é apenas uma cabeça oca, feita de bronze, coberta de zinabre e ferrugem, mas ela olha e nunca desvia o olhar. SCP-146 representa a cabeça de uma figura ambígua. Pode ser um jovem afeminado, ou uma jovem de expressão fria, coronada em prata. Olhos vazios, prateados, polidos, quase espelhos, mas esses olhos, veem e fazem você ver também. Ao olhar nos olhos de SCP-146, você se lembra de algo pequeno. Um deslize, um erro, uma traição silenciosa. É como se dissesse, você passou direto pelo seu irmão, fingindo que não viu. Você mentiu. Você fingiu. Você fugiu, e a vergonha começa. Você pensa que pode ignorar, virar o rosto. Mas não precisa olhar diretamente, só estar presente, só estar perto. E a cabeça vai cavando fundo, e mais fundo, até encontrar suas piores memórias e arrependimentos. Memórias voltam como água de enchente, momentos esquecidos, gritos reprimidos, vozes de infância, culpa. E então não são mais lembranças, são realidade. Você sente de novo. Você ouve de novo. Você vive de novo. Aos 30 minutos, sua mente começa a falhar. Você não sabe mais o que é agora e o que foi antes. Você está preso em lembranças que nunca morreram, preso em traumas, culpas inclusive de coisas bestas. Você volta a ser criança. Você chora como um bebê. Você implora por perdão por coisas que nem sabia que fez. E a cabeça continua, olhando, esperando, lembrando você de tudo. Após uma hora, você não está mais ali, seu corpo está, mas sua mente foi engolida. Você murmura nomes, fatos, culpas, repetidamente, e nunca responde, nunca volta, nunca acorda. Você é seu próprio julgamento eterno, curiosamente. Alguns tentam reparar, pedem desculpas, se redimem, se tornam melhores, mas outros não suportam, outros sangram, outros somem no espelho dos próprios pecados. SCP-146 não fala, não se move, não ameaça, só olha. E você, se destrói. SCP-147, classe do objeto. Euclídeo, Detroit, 1983. Uma casa abandonada. No canto da sala, coberto de poeira, um velho televisor da General Electric, modelo 17TU26, fabricado em 1957, em perfeito estado. Ligado. Sem energia, transmitindo. Quando deixado em um ambiente puro, sem tecnologia moderna por perto, SCP-147 te convida para outro tempo. Você escuta risadas, vinhetas antigas. Lucy, George, Margaret. Rostos sorridentes em preto e branco. Programas que nunca foram gravados. Episódios que ninguém jamais viu, mas que parecem ter sido feitos só para você. E tudo parece bem. Tudo parece familiar. Você esquece o presente. Você relaxa. Mas traga para perto um celular, uma lâmpada LED, até mesmo um rádio moderno. E o canal muda. Não com o clique de um botão, não com aviso. Só muda. A tela ganha cor, mas não vida. Ela mostra a tortura verdadeira. Filmada com nitidez, som cristalino, rostos não identificáveis, gritos reais, cabeças arrancadas, corpos queimados, olhos arrancados, uma verdadeira tortura gravada. Enquanto o televisor assiste com você, você tenta desligar, o botão não funciona, você puxa o cabo, ele continua. Você grita, mas ele só aumenta o volume. Após 15 segundos fica com náusea, 30 segundos, tremores. 2 minutos é colapso mental. Você sai da sala, mas o som continua dentro da sua cabeça. 2 expostos se mataram. Outros 13 pediram para esquecer, mas ninguém esquece o que viu no canal do inferno. Abrir o televisor? Impossível. Sua carcaça resiste a tudo. Cortar o sinal? Não há sinal.
Ele não transmite, ele existe. E há uma escolha, a escolha do canal: quer ver o passado idealizado, sorridente, perfeito, ou quer ver o que o presente realmente é. Quando despido de filtros, SCP-147 não escolhe por você. Você mesmo traz a modernidade. Você mesmo liga o inferno. O televisor só mostra. Você é quem sintoniza. SCP-148. Liga Telekill, classe do objeto Euclídeo. Eles chamam de Liga Telekill, um metal cinza esverdeado, com traços azuis, como veias de uma coisa que nunca deveria ter respirado, forjado nos laboratórios Prometheus, antes da explosão, antes das coisas ruins. 62% platina, 20% irídio. O resto é um buraco no conhecimento humano. Nem espectrômetro, nem raio-x, nem físico teórico conseguiu explicar. O microscópio mostra lacunas, vazios, como se o próprio universo tivesse se recusado a preencher aquele espaço. SCP-148 tem uma única função: silenciar a mente. Médiums não ouvem mais sussurros. Telepatas sofrem hemorragias internas. Clarividentes têm a visão apagada. Sonhadores deixam de sonhar. Quanto mais perto, mais fundo o silêncio penetra. Não é apenas um bloqueio, é um vazio, uma amputação mental e, para alguns, um alívio. A Fundação tentou estudar, tentou entender, mas ao tocar em SCP-148, você deixa de sentir presença. Mesmo cercado por pessoas, um homem trancado com uma caixa de SCP-148 por 3 dias saiu dizendo: o mundo parou de pensar. E eu finalmente fiquei sozinho. Ele se matou uma semana depois. E ainda assim, o material foi vendido. 1,3 toneladas, extraviadas, distribuídas, incorporadas a armas, capacetes, cofres, anéis, implantes, algemas, tudo que pudesse conter o invisível. Agora, a Fundação caça cada grama perdida, porque se SCP-148 cair em mãos erradas, mentores serão silenciados, lideranças psíquicas colapsarão, defesas contra o oculto neutralizadas. SCP-148 não tem intenção, não pensa, mas também não permite que ninguém pense, nem você, nem a realidade, nem o além. É o vácuo da mente, a armadura perfeita contra tudo que não se vê. Mas quanto mais você o segura, mais ele segura você, até que tudo que sobra é o silêncio. SCP-149. Mosquito de sangue, classe do objeto Keter, descoberto nos arredores de Jakarta, Indonésia, primeiro classificado como surto viral, logo depois, como infestação parasitária. Mas a verdade é bem pior. SCP-149 se apresenta como um simples mosquito, aparência comum, tamanho padrão, inofensivo aos olhos leigos. Mas o que ele carrega é o verdadeiro pesadelo. O SCP-149 é um retrovírus, um código corrompido, que converte células humanas regenerativas em ovos de mosquito. Sim, você não ouviu errado. Ao morder, SCP-149 injeta a cepa diretamente no sangue. O vírus ignora defesas naturais, rompe o núcleo das células e reescreve o DNA, não para te matar, mas para te transformar em uma colônia. As primeiras células alteradas se agrupam no esôfago, outras se alojam nas cavidades nasais. Elas parecem cistos à primeira vista, mas são cásulas. Dentro deles, larvas, dezenas, crescendo, se alimentando do hospedeiro, desenvolvendo-se em tempo recorde. E quando estão prontas, elas saem pelo nariz, pela boca e pior pelos olhos, uma nuvem viva, saindo de dentro de alguém que ainda estava consciente. Um agente descreveu assim, antes de pedir aposentadoria imediata: a taxa de infecção é 50% por mordida. Ou seja, jogue uma moeda, cara, você sobrevive, coroa, você vira incubadora. Mortes são inevitáveis. Os primeiros sintomas se confundem com alergias ou resfriados, e quando a pessoa começa a tossir sangue, já é tarde demais. Nenhuma cura, nem vacina, muito menos alguma chance. A contenção atual envolve extermínio químico da área infestada, isolamento de vítimas em celas herméticas, incineração imediata dos corpos. SCP-149 não é só um mosquito, é um conceito. A natureza decidiu usar o corpo humano como colônia, e não pediu permissão. Próximo verão, use repelente. Ou melhor, não respire perto da luz. SCP-150. O parasita rouba corpos, classe do objeto Keter,
Você sente a mudança antes de perceber que algo está errado. Uma coceira. Um formigamento estranho no braço, no ombro, no peito, mas nada que cause alarme. É o parasita e ele já entrou. SCP-150 é um organismo similar ao Cimoto exigua, o peixe que come a língua de sua presa e assume seu lugar. Só que este gosta de humanos, muito. Ao entrar em contato com o corpo, ele não apenas se aloja, ele se incorpora profundamente, silenciosamente, sem dor. Em 7 dias, seu braço já não é mais seu, pelo menos, não totalmente. SCP-150 consome o tecido humano e excreta quitina, nervos, ossos artificiais. Seu braço vira uma arma, mais forte, mais rápido, mais resistente, e você continua sentindo tudo, controlando tudo melhor do que antes. O corpo não rejeita, o sistema imune ignora, você continua vivo, mas agora diferente. Durante esse tempo, SCP-150 se reproduz, os ovos se espalham pelo sangue, milhares. A maioria morre, mas alguns sobrevivem, e começam a modificar outros órgãos. Senti meus músculos pulsando à noite, como se algo estivesse reconstruindo eles por dentro. Esse é um relato de um hospedeiro. Quando os pulmões são tomados, você tosse. E junto com a tosse, espalha. Um único paciente pode expelir até 10.000 ovos no ambiente, inaláveis, invisíveis. Apenas 100 se implantam, e isso já é suficiente para começar um surto. Você ainda fala, pensa, lembra da sua infância, ama sua família, mas sua medula espinhal não é mais sua, nem seu cérebro. Seu corpo é hospedeiro de uma colônia simbiótica, e o pior é que você não se importa. Eu me sinto melhor, como se tivesse evoluído, disse um sujeito 150-08, após a assimilação completa. SCP-150 não mata, ele aperfeiçoa, modifica, torna você mais forte, mais útil. Não há cura, não há vacina. Só há um protocolo: identificar, isolar, incinerar. Mas às vezes, os pacientes fogem, e ninguém os reconhece. Afinal, eles ainda são humanos, só um pouco melhores. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça, vá na playlist maratonar se gostar. Temos mais vários SCPs explicados de forma menos intensa e também lendas urbanas. Quer um vídeo? Deixe nos comentários. Vou ficando por aqui.